Estamos aqui com a diretora de comunicação do Senado Federal, Ângela Brandão. Ângela, como mudanças de mesas diretoras afetam as abordagens no setor de comunicação do Senado? Olha, obrigada pela oportunidade de falar. A comunicação do Senado, ela é pensada por um conjunto de servidores a serviço da sociedade brasileira por meio da mesa diretora do Senado Federal. Então, o presidente do Senado e essa mesa diretora tem a prerrogativa de instruir um caminho de comunicação que eles acham mais pertinente. Então, se essa comunicação vai gastar mais ou menos, se vai ser mais robusta ou mais discreta, tudo isso, claro, passa por uma decisão da mesa diretora dos senadores, em especial do presidente do Senado. Agora, a abordagem da comunicação no sentido de transparência e também de uma cobertura isenta, partidária, imparcial, isso é uma prerrogativa da comunicação do Senado já há muito tempo, inclusive definida por um ato de uma mesa diretora até hoje em vigor, ou seja, todos os presidentes que passaram pelo Senado nos últimos anos compreendem a comunicação do Senado como um instrumento para a sociedade e, em assim sendo, numa casa que trata todos os estados com a mesma proporção, são 3 senadores para cada estado, independente do tamanho da população desse estado ou do impacto econômico que ele tenha sobre o PIB como um todo, é assim a distribuição do Pacto Federativo e é assim o olhar da comunicação sobre essa atividade, ou seja, todos os senadores têm igual direito a se expressar na comunicação do Senado. A comunicação do Senado trata todos os projetos e discursos com o mesmo olhar de isenção, sem ter uma visão partidária sobre eles, e oferece esses instrumentos não porque está oferecendo ao cidadão, melhor dizendo, não porque está oferecendo ao senador, mas porque está oferecendo ao cidadão que elegeu esse senador o direito de conhecer as suas ideias e a sua atuação parlamentar da forma mais transparente possível. Entendeu? Ângela, o setor de comunicação do Senado tem funcionário comissionado? Tem, e toda a nossa parte de câmera, de creditagem, operacional, que precisa ser modernizada e precisa ser retreinada com o tempo. Toda essa parte ela é feita por meio de contrato de terceirização. Ou seja, nossos cameramans, nossos fotógrafos, nossos auxiliares, todos eles são... Jornalistas tem, Ângela? Um ou outro jornalista terceirizado tem, mas não para cumprir as atribuições que estão previstas na casa como de servidores públicos. Então, os servidores públicos, por meio de ato, fazem o trabalho jornalístico da casa. Ângela, portal do Senado, agência, TV, rádio, como são criadas e divididas as pautas? Cada meio, né, cada área ali, portal, rádio, eles funcionam com autonomia editorial? Todos os meios de comunicação estão a serviço de dar transparência aos mandatos parlamentares. Então, eles têm em comum o esforço e a missão de mostrar tudo o que acontece dentro do Senado. E, portanto, muito desses trabalhos são coincidentes. Então, até para otimizar recursos humanos, né, e laborais, o que se fez nos últimos anos é o que se fez na maior parte das redações no Brasil e eu diria no mundo, que é uma convergência. Como para a gente tem funcionado essa convergência? Numa convergência de pautas. A gente passou a criar uma central de pautas em que todos os veículos contribuem e bebem dela, e isso facilita muito o nosso relacionamento, a nossa coleta de informação, porque a ordem do dia, com os projetos que vão ser votados ali, vão ser motivo de cobertura na TV Senado, na Rádio Senado, no jornal, na Agência Senado, assim como o que acontece numa comissão. Então, essa integração tem funcionado muito bem. Agora, existem matérias especiais que são feitas com linguagens específicas, que são prerrogativa de cada veículo. Cada vez mais a gente tem trabalhado no sentido de também convergir essas pautas, mas sempre dentro
de um respeito a cada um desses veículos, às linguagens que eles trazem e às propostas dos profissionais. Às vezes, uma matéria que vai ficar muito bonita ou vai ter muito mais impacto como matéria especial na TV Senado, pode ser que no portal do Senado ou no Jornal do Senado tem um destaque diferente, mas a gente tem trabalhado por otimização de recursos, ou seja, aproveitar ao máximo possível o esforço profissional de apuração para sair em todas as mídias possíveis. As assessorias de comunicação, Ângela, dos gabinetes, eles oferecem pauta, né, para a comunicação do Senado, alguma espécie de blindagem? Por que haveria uma blindagem? Eles são fonte para fornecer para nós informações. Às vezes os gabinetes sabem antes um projeto que vai ser apresentado, e isso a gente tem o esforço de apresentar à sociedade brasileira, saber desses projetos. Então, as assessorias de imprensa dos gabinetes, elas são muito parceiras no sentido de nos oferecer informação do que acontece com os senadores. Agora, é claro que nós fazemos uma comunicação especificamente focada na atividade parlamentar. Então, há várias atuações daquele parlamentar, seja junto à sua base, seja as suas atividades, que não estão sendo cobertas pela TV Senado, ou pela rádio, ou pelo Jornal do Senado, simplesmente porque seria impossível para nós cobrir tudo que todos os senadores fazem em todos os lugares. E aí, nesse sentido, e cada vez mais, como a gente tem mais de 20 anos de história como setor de comunicação, o que a gente tem é uma tradição dessa cobertura parlamentar, equilibrada, não partidária, mas que sim usa muitas vezes do contato com as assessorias de imprensa. A gente vai ter uma entrevista com um senador, ele apresentou um projeto, o nosso jornalista entra em contato com o assessor de imprensa, pede uma entrevista como qualquer outro veículo de comunicação faz, e a recíproca é verdadeira. Às vezes eles têm uma notícia, aquele senador vai comunicar, vai apresentar algum projeto, algum documento, um relatório que vai ser apresentado no plenário, e esse jornalista ou esse assessor de imprensa nos oferece e nós utilizamos. Ou Eu imagino que quando você fala blindagem, você está falando de influência na linha editorial. Sim. Então, nesse sentido não. Na casa há uma tradição, eles nem tentam, assim, não há uma tradição de uma tentativa do uso da máquina para proveito ou propaganda individual de um parlamentar. Existem já há muitos anos alguns atos da mesa que inclusive regulam esse uso da comunicação do Senado para transparência do mandato parlamentar, fomento da cidadania nas nossas horas vagas, promoção de um debate mais profundo sobre... Eu falei nas horas vagas, mas tudo aqui fomenta a cidadania. Vou até me corrigir, porque o que eu quis dizer na hora vaga na hora que a gente não está falando só sobre política no final de semana, nós também temos, por exemplo, programas culturais, programas que apresentam documentários, programas que podem tratar de questões de música. A TV Senado tem uma longa tradição de passar um programa de música erudita. A Rádio Senado faz muito programa cultural, e aí alguém pode dizer, bom, isso não é exatamente atividade parlamentar, mas a gente acredita isso é fomento, promoção de cidadania e de uma sociedade nesse sentido mais justa. Agora, Ângela, indo para o final da entrevista, não deve ser muito fácil, né? Como é que vocês fazem aí para esse equilíbrio de, assim, esse senador está aparecendo mais, esse está menos? Como é que é isso, hein? A gente é um retrato, é um espelho dessa atividade parlamentar. Um senador que está todos os dias ao vivo na TV Senado, ele está todos os dias ao vivo no plenário da TV Senado, porque ele está indo todos os dias ao plenário do Senado. Agora, tem senadores cuja atuação parlamentar não é em frente dos holofotes. É um senador que muitas vezes sequer gosta de dar entrevistas e não... sem fazer nenhum juízo de valor sobre a atividade parlamentar dele, ele está conduzindo aquela representação do mandato dele, às vezes atuando de uma forma mais discreta e diferente. E o que nós fazemos, basicamente, é mostrar o que se propõe a apresentar o projeto. Tem um projeto? A gente mostra. Não tem projeto? A gente não inventa projeto.
Perfeito. Ou seja, realmente acompanhar a atividade. Ele está no plenário, ele está sendo mostrado, ele está nas comissões. Agora, se ele está dentro do gabinete, fica meio complicado, né? Não, e ele nem espera que a gente o faça. Eu acho que nenhum parlamentar que tem uma atuação mais discreta espera que eu vá lá pressioná-lo. A gente tem esse conjunto de ferramentas de apoio à transparência parlamentar e ao fomento da cidadania, mas esses instrumentos estão usados assim como todos os outros instrumentos do mandato parlamentar. Está a serviço dele que quando ele faça um discurso como o senador agora está fazendo na televisão, que ele possa ser visto por toda a sociedade brasileira. Por todos os veículos possíveis, por aquele que ouve rádio, por aquele que vê televisão, por aquele que prefere acompanhar pelas redes sociais, por aquele que prefere ler essa reportagem por escrito, por aquele que vai compartilhar isso, só um trecho disso nas suas redes. Então, a gente tenta oferecer, assim como os outros meios de comunicação, a facilidade para que o eleitor desse senador e os eleitores como um todo saibam o que estão fazendo os parlamentares, sem nenhum juízo de valor, transparecendo, perguntando, tirando as dúvidas sobre os projetos, porque nós tentamos não ser opinativos nunca, e acho que este é o nosso objetivo, acho que a gente tem conseguido. Por que a gente não opina? Porque quem tem que opinar é a sociedade brasileira. O senador X tem um projeto A, o senador Y tem um projeto B. Eu vou entrevistar o senador X sobre o projeto A, o senador Y sobre o projeto B. Eles vão debater, eles vão explicar o porquê, o que sim e o que não. Quem vai definir se aquela atuação parlamentar é boa ou não é o eleitor que ali o colocou e que pode ou não voltar a colocá-lo no futuro, entendeu? Ângela, na sua posição de diretora de comunicação do Senado, quais têm sido as ênfases, né, da sua gestão? Além de dar continuidade a esse projeto de transparência completa, de fomento de cidadania, a gente tem tentado sempre trabalhar junto com esse movimento da sociedade de otimização de custos. Então isso para a gente tem sido importante, afinal a sociedade brasileira faz um esforço para pagar ao Senado e essa estrutura. A gente tenta sacar o melhor proveito de cada um desses servidores e cada um desses recursos à disposição da sociedade para gastar o menos possível e oferecer o máximo possível. A gente tem tido uma ênfase nas redes sociais e nas novas tecnologias, porque a gente percebe que a sociedade está migrando para esse tipo de consumo. Então a gente olha com muito carinho a transparência. A TV Senado deve ser uma das poucas, que eu saiba, por exemplo, até hoje eu não tenho notícia de outra emissora que transmita ao vivo até 8 canais ao mesmo tempo para mostrar tudo o que está acontecendo dentro da instituição. Então, e essa transmissão significa que alguém em casa pode estar vendo o que está passando na Comissão de Assuntos Econômicos, enquanto mais alguém está acompanhando o que está passando na Comissão de Assuntos Sociais, e essas duas pessoas, inclusive, opinarem nas redes e aos seus senadores, que cada vez mais usam, por exemplo, ferramentas como o Twitter. Então, ele pode tweetar e perguntar, e às vezes isso acontece, os senadores respondem a isso. Então, é uma tentativa de uma atuação parlamentar mais próxima. A gente tem trabalhado para fazer uma comunicação, uma linguagem cada vez mais clara, e que possa atender esses diferentes públicos de diferentes idades e diferentes expectativas. As pessoas imaginam que a comunicação do Senado é uma coisa para um segmento classe A, e o que a gente tem visto, felizmente, no Brasil é que política cada vez mais é um assunto de todos para todos. Eu vi um comentário que me chamou muita atenção recentemente, no início da Copa do ano passado, tinha uma pessoa e me falou: que engraçado, eu estava numa mesa de um bar e a maior parte das pessoas nem sabia o nome de todos os jogadores da Copa há um mês da Copa do Mundo, mas quase todo mundo ali, e ninguém ali era político, sabia o nome de pelo menos metade dos ministros do Supremo. E isso fala de uma sociedade atenta, de uma sociedade interessada, de uma sociedade discutindo política, e assim a gente amadurece a nossa democracia cada vez mais. Quanto mais a gente discute, quanto mais a sociedade participa, e a sociedade tem cobrado isso do parlamento, o parlamento tem tentado cada vez mais responder a essa cobrança, e a gente na comunicação do Senado
tem por objetivo, por missão, ser um canal desse diálogo. E diálogo significa falar e também ouvir. E isso, institucionalmente, embora cada um dos senadores tenha a sua própria comunicação direta, e acho que isso vai acontecer cada vez mais com os seus seguidores, eleitores e afins, nós também, como instituição, estamos ali interessados em ouvir esse retorno, interessados em ouvir, ao mesmo tempo que mostrar. Ângela Brandão, diretora de comunicação do Senado Federal. Obrigada por receber a equipe do Pró Legislativo. Eu que agradeço.